A São Brás une a mais alta tecnologia a uma seleção única de grãos, oriundos das regiões do Cerrado, Mogiana e sul de Minas. Viva uma experiência sem igual com os cafés especiais da São Brás, começando no contato da água com o pó, numa combinação perfeita de tempo e temperatura, capaz de extrair aromas e sabores irresistíveis. São Brás, 70 anos. A experiência é tudo. Olá, telespectador. Este é o programa Advocacia em Debate com Evandro Borges. É um programa aberto, plural, democrático. Nós estamos com a intenção de entrevistar as personalidades da advocacia, os membros da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção do Rio Grande do Norte, as personalidades da advocacia no Estado e no país. Hoje estamos aqui com Alex Gugel. Alex Gugel é o tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção do Rio Grande do Norte. Alex, seja muito bem-vindo ao nosso programa Advocacia em Debate. Muito obrigado por ter aberto a sua agenda e vir falar com o nosso telespectador. Este programa está sendo possível a sua realização pelo patrocínio do delicioso Café São Brás. Obrigado, Evandro. Bom dia, boa tarde aos ouvintes, telespectadores do Potiguar Notícias, do programa Advocacia em Debate. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Mas, Evandro, eu não poderia deixar de voltar aqui, voltando ao Potiguar Notícia pela primeira vez após a passagem do nosso colega e jornalista Pinto Júnior, eu não poderia deixar de, estando aqui na casa do Potiguar Notícia, num filho que ele criou, nessa realidade que é hoje na imprensa potiguar, de render as minhas homenagens, o meu registro à obra, ao trabalho de Pinto Júnior como jornalista, como cidadão, como ser humano. Eu acho que Parnamirim, o Rio Grande do Norte, deve muito o jornalismo potiguar à figura de Pinto Júnior. Então, não poderia deixar de fazer esse registro e saudar a sua família, a família dele e também a família Potiguar Notícias por essa passagem e desejar que vocês deem continuidade a essa obra tão importante para o jornalismo potiguar e me colocar à disposição de vocês. Muito obrigado, Alex Gugel, pela sua atenção. Pinto Júnior é o nosso patrono do Potiguar Notícias. Alex, nós vamos exibir para você o juramento do advogado. Após o juramento do advogado, eu gostaria de seu comentário. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Alex Gugel, doutor Alex Gugel, advogado, agora com você comentando o juramento do advogado. Evandro, esse compromisso, esse registro que foi feito há pouco, retrata o último momento que o advogado e a advogada realizam para receber a vermelhinha, que é a carteira que permite o exercício da advocacia. Então, o compromisso, o nosso juramento, como é dito, ele tem um papel importante, ele dá a diretriz da atuação do advogado. Então, todo advogado e advogada deve se basear a sua atuação no que diz o juramento. Nosso papel junto à advocacia, junto à sociedade, diz respeito ao que está descrito no nosso compromisso, no nosso juramento. Então, é indispensável que todo advogado e toda advogada exerça a sua advocacia, observando o que está no juramento, mas também faça valer o seu juramento, porque é indispensável
para o país, para o Rio Grande do Norte, para Natal, para o Nordeste, que a gente consiga exercer a advocacia observando os preceitos que estão descritos no nosso juramento. É indispensável as nossas prerrogativas, é indispensável a defesa da democracia, da Constituição, porque sem democracia, sem Constituição, não existirá advocacia e também não existirá a voz da cidadania, que é a advocacia, que é a OAB. Muito bem. Alex Gugel, nós vamos agora exibir as duas constituições, a Constituição Republicana, que foi promulgada em 1988, e a nova Constituição Estadual, né, que foi revisada pela Assembleia Legislativa, iniciativa, né, do presidente da Assembleia, mas aprovada, né, pela maioria qualificada, por 2 turnos de votação, e que teve no apoio técnico, inclusive, de Sérgio Freire, que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção do Rio Grande do Norte. Como você coloca essas duas cartas em relação ao Estado Democrático de Direito? Todo advogado, Evandro, e advogada deve começar o seu exercício profissional com dois livros que são indispensáveis, no caso 3. O Estatuto da Advocacia, que é uma lei federal, que disciplina como é que a gente pode atuar, deve atuar, nossos direitos, nossos deveres, e as constituições. No caso, a Constituição Estadual, também teríamos a Lei Orgânica do Município, no caso Natal ou Parnamirim, mas temos também a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Esses instrumentos são balizadores da atuação da advocacia e também do nosso exercício como cidadão, como cidadã. Então, assim, as constituições têm um papel indispensável de balizar, de dar o norte daquela sociedade que queremos. Então, as nossas constituições, a Constituição Cidadã de 88, que foi aprovada e inclusive agora foi de certa forma agredida recentemente, quando se tentou de forma atabalhoada no Brasil se perpetuar um novo golpe atentatório à democracia e à Constituição, se deve resgatar, o advogado e a advogada deve resgatar o seu juramento, a sua lembrança e defender a nossa Constituição, que é o nosso papel. No caso da nossa Constituição Estadual, há de se fazer um registro aqui, como você bem disse, Evandro, e parabenizar a Assembleia Legislativa na pessoa do seu presidente, Ezequiel Ferreira, deputado, mas também na pessoa do seu procurador-geral, Sérgio Freire, que já foi presidente da Ordem. Eu tive o prazer e o privilégio de estar com ele na sua diretoria enquanto secretário-geral por 6 meses e também fui conselheiro sobre a sua orientação. E é um quadro valiosíssimo para a advocacia potiguar, tem competência, tem qualidades e mostrou isso nesse trabalho de capitanear a parte técnica no que diz respeito à revisão da Constituição Estadual. Muito bem. Alex, nós vamos também exibir agora o prédio da Ordem, da OAB, a seção do Rio Grande do Norte, que é na Candelária. Você está vendo aí a entrada da Ordem, a fachada da Ordem dos Advogados, o saguão de entrada. Você vai ver também aí o novo auditório, né, da Ordem, com as poltronas, toda a instalação, né, do auditório da Ordem. Você vai a livraria que funciona na Ordem, que não é da Ordem, mas funciona na Ordem dos Advogados. Você poderia dizer um pouco, né, até porque você também, pela condição de tesoureiro, pode informar não só a advocacia, mas a sociedade, que o prédio também já está quitado, né? E como é que foi isso e a importância desse prédio para a comunidade, para a sociedade, né, norte-riograndense? Essa sede que você apresentou há pouco, Evandro, tem um valor significativo para a advocacia, né? Aqui há de se fazer um registro especial e a OAB sempre faz esse registro. Eu gosto de ter essa memória, que o local onde estamos hoje, a nossa nova sede da OAB, foi uma doação da então governadora Vilma de Faria. Começou ainda na gestão, a batalha pela construção dessa sede começou na gestão do então presidente Paulo Teixeira, passou pela gestão do presidente Sérgio Freire, passou pela gestão do presidente Paulo Coutinho e também, onde foi entregue, e agora na gestão do presidente Aldo Medeiros, de Rossana, de João Vitor e Milena, e eu, enquanto tesoureiro, conseguimos finalizar o pagamento da obra. Em outubro do ano passado, a OAB pagava em média R$ 67 mil mês
pelo empréstimo que foi feito para a construção dessa obra. Essa obra tem um valor significativo para a advocacia e para a sociedade. Primeiro porque ela é compatível com o tamanho da advocacia que tem no país hoje, no Rio Grande do Norte, porque ela permite estrutura para atendimento daqueles colegas que não têm escritório, ela permite atendimento na área de saúde via a Caixa de Assistência, tem a própria sede da Caixa de Assistência que tem espaço hoje para co-work, para sala para os advogados fazerem audiências. Temos aí um centro de inclusão digital onde o advogado pode ter um funcionário capacitado para orientá-lo nas suas dificuldades. Você tem, por exemplo, espaços, salas de aula, você tem agora salas de reuniões que são cedidas para os advogados, teve o escritório que funcionou durante a pandemia na sala, no auditório que funciona as sessões do Conselho Seccional. Assim, toda essa estrutura é voltada para a advocacia e ela deve ser utilizada por todo e toda advogada, no que diz respeito a todas as suas potencialidades que existem lá. Existem toda a estrutura administrativa também da OAB, que serve para atender a advocacia. Então, assim, essa sede dimensionou e atende a advocacia naquilo que é compatível com o seu tamanho hoje e seu papel, tanto na advocacia como na sociedade. Olha, nós já lhe apresentamos Dr. Alex Gugel, tesoureiro da OAB, né? E já falamos da sede, da felicidade da quitação, né, desta sede, da importância, mas volta e meia em todas as campanhas, né, da ordem, da eleição do Conselho, do seu presidente, tem a discussão sobre a anuidade dos advogados. E sempre se tem propostas para os advogados iniciantes. Eu gostaria que você focalizasse isso. Como é que está essa situação atualmente? Evandro, é importante essa oportunidade para esclarecer a advocacia. Em primeiro lugar, antes de até falar da questão, é importante dizer o seguinte: a advocacia tem um importante compromisso. Discutir a anuidade no que diz respeito àquilo que representa para a advocacia, para a sociedade, para a OAB que nós queremos. Se ela for uma OAB que não atenda serviço, você pode perguntar, Evandro, qual a entidade representativa de categorias ou de profissões que consegue ofertar a gama de serviços que a OAB oferta. Eu falei há pouco em sala para advogado, hoje você tem sala em Natal, Parnamirim, Nova Cruz, Nísia Floresta, Goianinha, Mossoró, Pau dos Ferros, Almino Afonso. Ou seja, se eu falar aqui, são N localidades, N municípios, às vezes muitas mais salas em municípios, como Natal, por exemplo, você tem cada fórum, você tem sala no Tribunal Regional do Trabalho, você tem uma sala de advocacia, no TJ, no TRE também. Então, assim, todos esses espaços têm uma estrutura montada para a OAB para servir a advocacia. Então, isso requer recurso, uma boa gestão. E aqui o que se pode dizer é que nós conseguimos, na atual gestão, estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da OAB. Hoje a OAB tem recurso suficiente para se manter estruturalmente e investir naquilo que é a sua função, que é prestar assistência à advocacia. Hoje, por exemplo, e a próxima gestão que assumir, terá recursos garantidos até o meio do ano que vem para prestar seu serviço à advocacia. Nós recebemos uma OAB de uma forma com déficit e vamos vamos entregar ela com a gestão, e graças à gestão de qualificar a utilização, fazer mais com menos, teremos uma possibilidade de que a OAB tenha recurso suficiente para fazer mais pela advocacia e pela sociedade. É importante dizer que o valor da anuidade tem que ser discutido sobre essa ótica. Qual o tamanho que nós queremos da advocacia? O que é que nós queremos que seja ofertado da advocacia? Esses valores são compatíveis com os serviços que são ofertados? É isso que importa o debate. O valor, para mim, se torna menor em razão desse debate maior. Mas vamos colocar aqui de forma transparente, e isso pode ser observado, qualquer advogado ou advogada pode acessar o portal da transparência, que foi alimentado durante os 3 anos com todas as informações, tem os contratos que a OAB tem com seus fornecedores, tem a questão da folha salarial, tem toda a movimentação que é feita, mês a mês é colocado, os balanços, tudo está lá apresentado para a advocacia. Aqueles que quiserem também a nossa atuação na tesouraria de porta aberta podem consultar,
pode ir na sede e também verificar essa situação. Hoje, todos os serviços da tesouraria são ofertados via WhatsApp, via e-mail, sem o advogado precisar ir até a sede. E, recentemente, colocamos o serviço da tesouraria virtual, que o colega faz uma chamada pelo Google Meet e até tem um funcionário de 9 às 17 para atendê-lo, para que ele possa fazer no conforto do seu escritório essa atuação. Outra situação que diz respeito essa questão da tesouraria, nós conseguimos fazer um acordo com a Caixa Econômica para que o advogado possa não precisar enfrentar a fila do auxílio emergencial, não precisa ir à agência sem uma marcação para receber um RPV ou seu alvará junto à Caixa Econômica. A gente já tinha esse canal de comunicação para resolver problemas com o Banco do Brasil e agora com a Caixa tem esse projeto piloto que está sendo feito agora nesses dias, em que o advogado pode acessar essa tesouraria virtual ou ir presencialmente à sede e lá ele vai habilitar, entregar a documentação e essa documentação é encaminhada num canal exclusivo feito pela OAB junto à Caixa Econômica para que isso possa ser atendido e o colega só vá à agência com horário marcado para receber o seu RPV. Mas eu estava falando, Evandro, antes de fazer esse parênteses, sobre a questão da anuidade. A anuidade da OAB, ela tem valores diferenciados de acordo com o ano de inscrição. Hoje, o colega que entra em 2021, ele vai pagar o valor vai ter um desconto de 75% da anuidade. Para o advogado iniciante. Que se inscreveu durante o ano 2021. Aqueles que se inscreveram em 2020 e 2019 têm um desconto de 25% em cada um desses anos. Aqueles advogados que se inscreveram em 2018 e 2017, eles têm um desconto de 12,5% sobre o valor da anuidade. Se você fizer essa conta, equivale a 1,5 anuidades nos anos de inscrição 2021, 2020, 2019, 2018 e 2017. Então, você tem essa política de desconto. Além disso, as mulheres que tiverem filhos ou até mesmo a gravidez interrompida, tem um desconto que varia de 50% a 100% da anuidade. No mês do nascimento do filho, desde que requeira no prazo de 120 dias úteis, ou a anuidade do ano seguinte. Há também ainda, nós começamos a fazer, durante essa gestão, a aplicação da isenção de ofício para aquelas pessoas que têm 70 anos ou 30 anos de contribuição ou 45 anos de contribuição. Além disso, você ainda tem tivemos a possibilidade, quando a OAB assumimos a gestão em 2019, a tesouraria, existia um desconto de 5%, uma coisa assim. Hoje nós trabalhamos modificamos a data de vencimento, a OAB antigamente o vencimento era em janeiro, nós trouxemos para abril e agora nesse ano nós colocamos em julho do ano. Começamos com esse desconto, nós evoluímos o ano passado para um desconto de 8,5%, de 8%, 8,2%. Esse ano nós conseguimos ofertar um desconto de 13%. Então, quem pagou fora dessas faixas, que foi escrito 2016 para trás, até janeiro, o vencimento de janeiro desse ano teve um desconto de 13%. Quem pagou em fevereiro teve desconto de 8%. Quem pagou em março teve desconto de 5%. E esses descontos foram possíveis em razão desse equilíbrio econômico-financeiro que eu falei, que foi conquistado pela gestão em prol da advocacia e em prol da sociedade. Muito bem. Alex, vamos pedir à produção agora para exibir o Supremo Tribunal Federal. Alex, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal foi muito atacado. Qual é a sua visão sobre esse ataque e a importância do Supremo Tribunal Federal como tribunal constitucional brasileiro? Olha, Evandro, é indispensável, e a gente começou falando sobre quem relembra o seu compromisso, o seu juramento, está lá, defender a Constituição. Quem é o guardião da Constituição, quem diz o que é a Constituição no Brasil, é o Supremo Tribunal Federal, que exerce a sua função judiciária. Nós temos a função judiciária, a função legislativa e a função executiva. Mas é indispensável que os poderes que essas funções, essas estruturas sejam respeitadas, em atenção ao princípio da democracia e da separação, que é uma garantia constitucional. Então, nós precisamos, e a OAB tem atuado nesse sentido, de fazer essa defesa, de ser uma voz altiva e ativa na defesa da democracia, na defesa das instituições. Então, é indispensável que isso seja feito. Eu acho que o Supremo se portou. Ontem mesmo eu assisti uma entrevista do ex-ministro Carlos Aires, que hoje é advogado, falando exatamente sobre isso no Roda Viva da TV Cultura.
Ele fez uma entrevista bacana ontem e ele colocava exatamente isso. Nosso papel, enquanto cidadão e cidadã, enquanto advogados, é fazer a defesa da Constituição. E o Supremo também não pode se omitir a isso, tem que ser firme, presente, altivo nesse momento, e em outros também, porque eu acredito que não será o último ataque ao Supremo Tribunal Federal. Doutor Alex Gurgel, você conselheiro da Ordem, diretor da Ordem, da Seção do Rio Grande do Norte, e quanto à composição do Supremo Tribunal Federal? Há muitas críticas, inclusive a emendas que tramitam no Congresso Nacional em relação, por exemplo, a magistrado de carreira, também reservado uma parcela para a advocacia e para o Ministério Público. Como você compreende isso? Há possibilidade dessas mudanças? Evandro, eu creio que essa questão é importante. Da forma como foi pensado na Constituição, pesos e contrapesos, eu acredito que é importante termos não só advogados, magistrados e procuradores ou promotores de justiça. É indispensável que tenhamos essa representatividade na instância suprema do nosso país. Mas é indispensável, eu acho que tem uma coisa que poderia ser discutida, Evandro. Eu acredito que permitir que um ministro passe 30, 40 anos... Pode ser reduzido. É muito tempo. Eu acreditaria que trabalhar um mandato, uma duração, eu acho que seria saudável a jurisprudência do país e digamos, alguns falam em oxigenação, em termos uma... Mandatos temporários. Eu acredito que eu penso que é uma forma de modificar essa situação, mas eu acredito que a forma de como está posto lá, eu acho que é respeitável. Eu acho que às vezes os presidentes ou presidentas precisam escolher melhor seus ministros, mas assim, eu acho que essa forma e buscando essa representatividade da advocacia, dos magistrados e magistradas, procuradores e procuradoras, promotores e promotoras, é razoável para o nosso... e salutar, é bom senso, eu acho que prestigia o princípio da razoabilidade no nosso ordenamento quando a gente tem essa possibilidade de representatividade. Ok, vamos falar um pouquinho agora sobre as prerrogativas do advogado. Gostaria até que você fizesse um paralelo, né, em relação a prerrogativas e a privilégios, porque isso sempre, volta e meia, tem episódios, né, na sociedade, os meios de comunicação sempre noticiam essas questões. Como é que você vê as questões das prerrogativas dos advogados? Evandro, isso é um alerta que é bom ser feito para a sociedade, né? Nós tivemos a criminalização da política, a criminalização da atividade jornalística e querem criminalizar a advocacia. Então é importante dizer que isso é uma manobra, é uma tentativa vil de atingir aqueles que são a voz ativa e altiva em defesa da sociedade, da democracia, dos direitos. Então, assim, prerrogativas não são privilégios. Prerrogativas é um instrumento que o ordenamento jurídico prevê para que o advogado e a advogada possa exercer sua atuação profissional com garantias de que ele não vai ser atingido, com garantias de que ele vai poder conversar com o seu cliente e sua cliente sem a interferência, seja de um delegado, de um servidor, seja de um magistrado, de um promotor. As prerrogativas têm essa finalidade de garantir a você, cidadão e cidadã, que você tenha uma defesa garantida, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. E para isso o advogado precisa ter essa situação, essas garantias que são as prerrogativas. Então, isso é importante que se diga. Quando alguém diz que prerrogativas são privilégios, essa pessoa nada mais, nada menos quer do que diminuir a atuação da advocacia. Então, você, cidadão e cidadã, será o maior prejudicado no dia que a advocacia não tiver prerrogativas. Eu gostaria que o doutor Alex Gurgel também se posicionasse num debate que sempre houve sobre o controle externo do judiciário em função da prestação jurisdicional. Diz que processo que chega-se a 20 anos, 10 anos, 15 anos, não se presta mais a fazer justiça. Então, como é que você vê essa questão do controle externo do Poder Judiciário? Você me lembrou agora, Evandro, uma passagem interessante. Quando eu comecei a advocacia, minha atuação hoje é eminentemente na área trabalhista e administrativa,
Mas quando eu comecei, eu certa vez estava com um cliente no tribunal e fomos sair do tribunal e fomos para uma reunião fora com um representante da empresa. E ele disse: doutor, você sabe quantos anos esse processo tem? Eu disse: não, tem 20 e poucos anos, né? Ele disse: pois é a idade do meu filho. No dia que começamos esse processo, que era uma ação coletiva, eu tive meu filho e hoje ele tem a idade desse processo. Eu disse: nossa, e finalmente, felizmente, conseguimos resolver esse processo. Eu não peguei o processo já em curso, mas consegui atuar no processo e conseguiu se resolver. Mas o controle externo, ele tem várias funções, né? Essa questão do acompanhamento, do andamento dos processos. Agora, isso tem um aspecto que é importante dizer. A função judiciária, a atuação judiciária não deve se restringir, e esse controle não deve se restringir a busca de metas, de números, de estatísticas. Sempre se foi colocadas metas. Isso, né? Isso não é o principal, porque às vezes você está transformando a justiça em números. E não é necessariamente. Existem processos, existem casos que são diferenciados, dada a sua natureza, complexidade e tal. Mas o que me chama a atenção na questão do controle externo, Evandro, tanto do Judiciário como do Ministério Público, com a criação dos Conselhos Nacionais, do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça, é que esses órgãos precisam deixar de ser corporativos. Eles precisam ser instâncias de cunho que possam garantir o exercício e a atuação dessas funções de forma compatível com o nosso ordenamento, sem abusos, sem medidas que possam comprometer o exercício da função judiciária ou do próprio Ministério Público. Então, na verdade, eu creio que a questão do controle externo precisa ser melhor trabalhada na sociedade. Eu acho que a fórmula tentada com o Conselho e com o CNMP acabou que hoje tornou-se instâncias mais corporativas. Eu acho que ela deve ser oxigenada nas suas atribuições e no seu viés e na sua visão, para que a gente possa buscar ter uma prestação jurisdicional e do Ministério Público de forma mais efetiva, de forma mais justa e razoável. Em relação à paridade, que as advogadas colocam como uma conquista, mas é uma conquista da sociedade, é uma conquista da advocacia. Agora, a paridade nos conselhos da Ordem dos Advogados, inclusive a intenção de mudar o nome de Ordem dos Advogados para a Ordem da Advocacia. Como é que o advogado Alex Gugel se posiciona? Eu posso primeiro fazer um registro histórico, né, Evandro? Essa questão da mudança, e começou no Rio Grande do Norte, com a questão da mudança da carteira do advogado e da advogada. Eu fazia parte do conselho e foi apresentada uma proposição capitaneada por Elisângela Fernandes, por Natália Bonavides, por Natália Sena, por várias advogadas e advogados, e eu tive a felicidade de votar nesse projeto. E, a partir disso, a OAB local encaminhou ao Conselho Federal, e o Conselho Federal também apoiou e aprovou. Passamos até, as advogadas passaram a receber a carteira de advogada, que antes era, se você se lembrar, só tinha a carteira do advogado. Então, assim, isso já foi uma primeira mudança. A questão da paridade nada mais é do que justiça, né? Hoje as mulheres, as advogadas, são a maioria na advocacia. Então é justo e razoável que elas tenham o direito, a permissão, a condição de estarem pré-representadas com representatividade nas diversas instâncias da OAB, seja no Conselho Seccional, seja na Caixa de Assistência, seja na diretoria da OAB, na diretoria do Conselho Federal, no Conselho Federal, nas comissões nacionais, nas comissões locais. Isso é uma questão razoável, assim como também é importante a cota racial, né? É importante o resgate histórico do Brasil e na advocacia do papel do advogado que é mais marginalizado, mais discriminado do que qualquer outro, que é o advogado e a advogada negra, né? Você que é tesoureiro da OAB, que participou ativamente desta atual gestão da seção da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Norte, qual a OAB que você desejaria? Olha, Evandro, a OAB precisa ser e deve ser aquela casa de todo e toda advogada. Por exemplo, quem chegar lá no momento que eu estiver na OAB sabe que é o trabalho de porta aberta. Eu acho que a OAB é isso. É receber o advogado, a advogada,
defender a prerrogativa do advogado, da advogada, ser a voz ativa da sociedade, defender a Constituição, a democracia. Eu quero uma OAB que faça isso, uma OAB que tenha um olhar para a advocacia, mas também tenha um olhar para a sociedade. Não existe uma OAB forte, uma OAB altiva, uma OAB pujante, sem presença na sociedade. Assim como não existirá na advocacia se não tiver na sociedade. Porque são pilares e elas se alimentam, se retroalimentam. A advocacia forte depende da voz da OAB na sociedade e a voz da sociedade depende de uma advocacia que enxergue isso. Muito bem, então chegamos ao fim do nosso programa Advocacia em Debate. Muito obrigado, Alex Gugel, que é o tesoureiro da OAB, ao nosso patrocinador que está permitindo este programa, que está ganhando o gosto da advocacia e da sociedade potiguar, ao Café São Brás e a todos os ouvintes e telespectadores. Muito obrigado, Alex Gugel. Evandro, agradecer a oportunidade, a possibilidade de estar aqui, agradecer e parabenizar o Potiguar Notícias, desejar sucesso nesse seu programa, que é importante, preenche uma lacuna que existente na advocacia, mas também dizer que quem quiser também tomar um cafezinho lá na Ordem, pode chegar lá, quem sabe será um Café São Brás, e também agradecer pelo Café São Brás que tomamos aqui, iremos tomar daqui a pouco. Muito obrigado e ao telespectador e aos ouvintes por esta audiência. São Brás une a mais alta tecnologia a uma seleção única de grãos, oriundos das regiões do Cerrado, Mogiana e Sul de Minas. Viva uma experiência sem igual com os cafés especiais da São Brás, começando no contato da água com o pó, numa combinação perfeita de tempo e temperatura, capaz de extrair aromas e sabores irresistíveis. São Brás, 70 anos. A experiência é tudo.